RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Lila? Tudo ótimo, e você? Sejam muito bem-vindos ao nosso Duas Mulheres num Sofá. E hoje, como sempre, né? A gente sempre fala, e hoje um assunto especial. Não, mas é que hoje o assunto é especial mesmo. Especialíssimo. É um tema que me encanta falar. Ele é um tema que eu entendo que é super importante para os dias de hoje e para todo mundo, né, Marla? Para esse momento, para nós, para as pessoas, para a humanidade, eu te diria. Isso aí, para todo mundo. Não, e eu ia começar até dizendo o seguinte, assim, ó. Pedindo que quem está em casa, ou na frente do computador, no trabalho, ou com o seu celular aí, em algum outro lugar, assim, abra o coração, abra a cabeça, abra os olhos, abra os ouvidos, porque a gente vai falar sem preconceito, peito aberto, porque nós temos pessoas muito bacanas, escolhidas a dedo, para falar do seguinte tema. Sou gay. E daí, família? Exatamente. Esse é o tema de hoje. Eu não sou gay. Nem eu. Eu sou hétero. Mas tudo bem, se eu fosse, eu estaria dizendo aqui, sou gay. E daí, família? E tenho certeza, acho eu, que a minha família ia me apoiar, e até porque todo mundo tem amigos ou pessoas na família que são homossexuais e que tem que, num determinado momento, fazer essa comunicação à sua família, aos seus amigos, porque, aliás, é uma coisa engraçada, né, Lila? Quando tu tivesse teu primeiro namorado, tu é hétero? Sou hétero. Hétero, né? Quando tu tivesse teu primeiro namorado, tu comunicaste, ó, pessoal, estou namorando um menino ou um rapaz, teve que fazer essa conotação, assim? Não, era diferente até, né, Marla? Digamos assim, não era esse contexto de hoje. Hoje o contexto é diferente. Sim, mas em nenhum momento alguém que é hétero tem que ter essa preocupação. Não, acredito que não. Na verdade, cada vez eu tenho lido mais, assim, eu acho muito bonito até esse momento, que tenha havido uma compreensão maior. Eu li um depoimento de uma mãe de Tramandaí num site e ela conta assim que o filho dela, ela nunca quis perguntar, ela dizia exatamente isso. Ele é meu filho, não me interessa se ele vai namorar uma menina ou um menino, eu só quero que ele seja feliz namorando quem ele quiser. Eu sou mãe entendeu? e penso assim. E penso assim, claro que não é fácil, porque nós, antes de entrar no ar, a gente já trocava algumas ideias com as nossas entrevistadas. E evidentemente que a gente reconhece, sabe que existem as expectativas dos pais. Isso não é nem só relativo à questão da sexualidade, é relativo a... Tem pai que é o sonho dourado é que o filho seja advogado, como ele, ou médico, ou siga, não sei o que lá, o pescador, o açougueiro, dono do açougue, da família, não importa. Quer dizer, a expectativa é o problema. Já começa um problema. Para qualquer coisa, né, Marla? E uma das coisas que eu acho que a gente vai falar aqui, que talvez seja assim o pano de fundo para essa questão, seja o respeito à singularidade, né? Acima de tudo, eu acho que respeitar a pessoa como ser humano, como aquela pessoa é, o que ela quer, as escolhas dela. Acredito que o grande poder do ser humano é o livre-arbítrio, que é a escolha. A escolha é o grande poder do ser humano, é o livre-arbítrio. Então, a gente deve sempre respeitar as escolhas, né? E eu sempre pensei, assim, até quando a gente conversou sobre a pauta desse programa, foi uma coisa que muito me inspirou, assim, que acho que acima de tudo, acredito que acima de tudo, pai, mãe, família, a gente ama quem tá perto da gente, né? E a gente, quando ama, a gente respeita. Até eu aprendi isso com a convidada que vai sentar aqui hoje, que quando a gente respeita, a gente admira, a gente ama, né? Então, é bem isso, assim, pra mim é um sinal de respeito, admiração e amor, né? Né? E caso, né, alguém ainda não saiba, desde 1999, quer dizer, 20 anos praticamente, o Conselho Federal de Psicologia já considera a homossexualidade não considera uma doença, porque durante muito tempo, por incrível que pareça, se falou que era uma doença. Até eu notei aqui, ó, que era um distúrbio ou até uma perversão. Imagina. Que loucura, né? E desde 1999 está proibido um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista tratar um homossexual para tal da cura gay. E a Organização Mundial de Saúde, a OMS, então, há mais tempo ainda. Então, gente, assim, ó, vamos passar régua, vamos falar de singularidade, vamos falar de respeito. Vamos falar de amor, né? Vamos falar de amor. E vamos falar da situação, do momento em que um gay,
uma lésbica, não importa. A orientação resolve assumir para sua família, para os seus amigos, a sua questão, a sua sexualidade. Esse é o tema de hoje. Esse é o tema de hoje. Fiquem com a gente, né? É isso aí. A gente já volta. Estamos de volta com o nosso Duas Mulheres num Sofá, recebendo a nossa primeira convidada de hoje, primeira entrevistada. Aliás, é curioso, né? Porque a gente brinca tanto que o nosso programa é sexista, né? Que só entra mulher e, de repente, hoje a gente está falando sobre diversidade. Mas exatamente a nossa diversidade nos permite ter um programa sexista. Cláudia Garcia, nossa convidada de hoje, ela é psicóloga e trabalha... Eu não sei se hoje especificamente com a questão da homossexualidade, com a transexualidade. Não, eu trabalho com famílias homoafetivas, trabalho com transexuais, trabalho com famílias heteronormativas, enfim. A tua, digamos assim, a tua especialidade é essa, tu te dedicas a estudar essa questão. E por onde é que começa, assim, Cláudia? Porque eu, rapidamente conversando contigo por telefone, uma das coisas que tu me colocou foi que, assim, na adolescência que começa a aparecer mais forte, assim, o indício, olha, eu me atraio, eu sou um homem e me atraio por homens, eu sou uma mulher e me atraio por mulheres. É na adolescência ou já desde cedo aparece? Como é que começa? De um modo geral, o que acontece é que nessa entrada da adolescência, onde tu começa, então, a perceber o teu desejo pelo outro, né? Vamos falar assim de uma forma bem mais comum. Sim, é isso aí. Né? É onde o adolescente começa a se questionar, puxa vida, mas eu me atraio mais por homem, eu me atraio mais por mulher, né? O que está acontecendo comigo, né? Eu me atraio pelo mesmo sexo do que eu. Porque na infância, desculpe te interromper, mas é que assim, na infância é comum às vezes, assim, né? Os meninos se olharem pro órgão sexual do outro, a menina, e muitos pais já devem pensar, será que meu filho está indo para esse, sabe? Claro. E não, é uma curiosidade de criança. Claro, que entre pares, né? A gente fala pares das mesmas idades, essa questão aparece bastante, né? Essa curiosidade, digamos, aparece bastante. E quando tu entra na adolescência, então tu começa a ter o desejo de querer namorar, de querer, então, né, ficar com alguém e tal. Então, isso realmente começa, então, a se desenvolver, ou começa, então, o adolescente a se questionar, que é uma das coisas que a gente mais percebe. O primeiro desafio, né? Como nós estávamos falando antes, assim, o primeiro desafio qual é? Quando eu me percebo que eu não estou dentro daquela norma, né, social, né? Eu me sinto um pouquinho diferente. Então, o que está acontecendo? Bom, então o primeiro desafio é o quê? Eu me autoaceitar. Né? E aí começa também uma coisa de culpa, eu imagino. Sim, muitos choram, passam a noite chorando, rezam, pedem a Deus, não deixa que eu fique dessa forma, enfim, né? Por que está fazendo isso comigo? Por que eu sou diferente? O que acontece, né? Então, depois... tu ia me perguntar uma coisa, Eu ia te perguntar, na verdade, assim, Cláudia, quando isso começa a acontecer nessa fase da adolescência? Esses jovens já costumam te procurar ou isso acontece mais tarde? Não, mais tarde, né? Quando os jovens me procuram nessa fase, é que os pais aí me procuram primeiro, né? Para que possam, então, entender o que está se passando com o filho. Mas os filhos, quando chegam a me procurar, geralmente já na fase um pouquinho mais, digamos, lá pelos 19, 20 anos, né? Não tanto nessa fase 14, 12 anos. Mas eles já têm mais autonomia até. Sim. No momento que eles já têm mais autonomia, geralmente eles e já de cara, assim, o entendimento que eu tenho para os pais, né? De repente, observar o sofrimento dos filhos, né? A tristeza. Porque, de novo, a gente falava aqui, quer dizer, nós aqui somos mães, a gente, o que a gente espera? O que a gente quer? Que os filhos sejam felizes. Exatamente. Então, de repente, tem um filho que está entrando na adolescência e ele está infeliz, ele está visivelmente deprimido. Só isso já deveria ser um motivo para que os pais passassem a observar e já entrar num processo de aceitação dessa situação. Sim, uma palavra que eu não gosto, mas vamos lá, vamos usar. Assim, eles vão, às vezes, mal na escola, às vezes estão deprimidos, às vezes eles não querem sair com os amigos, né? O que está acontecendo? Às vezes eles são mais agressivos, brigam com todo mundo. E isso começa a acontecer no ambiente, isso começa ali, no lar, assim, digamos, na casa, na família. O primeiro local sempre é na família, escola, né? Os ambientes onde eles frequentam.
Outra coisa assim, ó, estatisticamente, os pais homens, né, os pais enquanto sexo masculino, têm mais dificuldade de aceitar a homossexualidade dos filhos do que as mães, do que as mulheres. Isso estatisticamente aparece. Por que isso, Marla, né? Eu acho que tu começou o programa falando sobre expectativas, né? E eu até conversando com um colega falando justamente essa palavra, parece que fica assim, expectativa. É tu quebrar essa expectativa, né? Então, quando, antigamente, né? No nosso tempo, os nossos pais não sabiam se ia ser menino ou se é menina o que ia nascer, né? Biologicamente menino, enfim, ou biologicamente menina. Mas depois que a gente passou a ter, né, a ecografia, que tu vê lá, olha, vai ser um menino, o que vai ser? Vai ser meu parceiro, vai no futebol comigo, né? Dentro dessa, como a gente fala, dentro desse modelo que foi constituído. Homem faz isso, mulher faz aquilo, né? Então, no momento em que há essa quebra dessa expectativa, e não é a quebra só para os pais, né? Como eu estava falando, a quebra também é para os filhos. Porque ele, se ele fosse escolher, e aí vem aquela história, né? Ninguém escolhe ser assim, né? Ninguém escolhe, isso já está ali contigo, já faz parte da tua essência. Então, nesse modelo, o que acontece? Os pais se perguntam o que eu fiz de errado. E principalmente o pai, como tem aquele modelo, se culpa, né? O que eu fiz, o que aconteceu, né? E Cláudia, eu estava agora pensando nisso, assim, tu falando que o jovem já fica super mal, assim, né? Que ele já fica super angustiado. Então, é um super sofrimento também. Muito. Se ele desconfia ou se ele sente que não vai ter o apoio da família, isso se torna mais pesado para ele. É o pior, né? Eu acho que E a gente tem que perceber, assim, ó, as famílias atuais, talvez pela própria informação que nós temos, estão conseguindo lidar um pouco melhor com isso, mas ainda é muito difícil. Independente de classe social. Independente de classe social. Talvez até, eu te diria, que em classes sociais menos favorecidas, talvez o entendimento até seja um pouco melhor, e vou te dizer por quê. Porque eles entendem um pouco a questão assim, foi Deus que quis assim. Né? E há aí, uma certa resignação em relação à expectativa de uma forma geral. Exatamente. E como tu falaste, o pai de hoje que tem um nível social um pouco melhor, o que ele pensa? Eu sou advogado, né? Como tu falou. Sou advogado, aí eu tenho um escritório, uma banca. Eu quero que meu filho seja advogado, vai seguir meus passos. E aí, como não ser aquele... O estereótipo, aquele masculino, né? Aquele homem que foi pra frente. Nada que impeça, né? Nada que eu ia dizer. Eu entendi a questão do estereótipo que tu falaste. E é isso. E da mesma coisa as meninas, né? Existe essa quebra em relação às mães, que é aquela menina que vai botar lacinho, vai ser toda enfeitadinha, daqui a pouco a menina nem é tão... Odeia não rosa. Curte isso, né? Não curte obrigada a usar. E não significa que ela possa ser lésbica, ou um menino que às vezes é um pouco mais delicado, seja gay. Mas pode acontecer. Cláudia, eu só queria complementar a ideia aquela anterior da questão da aceitação, que eu volto a dizer, eu não acho que é uma questão de aceitar, mas ok, é mais fácil para as mães do que para os pais. A mãe sempre sabe. Não sei te dizer, Marla, assim, com toda a experiência, assim, não sei te dizer se as mães aceitam mais, mas de um modo geral, sim, né? De um modo geral, a mãe aceita, sabe. Não é que ela saiba, no momento em que o filho ou a filha, né, se comunica, que ela consegue se relacionar e dizer para a mãe isso, a mãe passa por aquele momento onde ela vai, sabe, fazer um retrospecto de toda a vida e vai começar a perceber, tinha isso, tinha aquilo. Os sinais estavam ali, mas eu não estava vendo. Eu li nesse depoimento dessa mãe aí, do litoral, que eu li nesse site, ela conta que ela observava que o filho gostava de atividades, que os outros meninos não gostavam, que as meninas procuravam, se sentiam muito bem com ele, que ele era, tipo, confidente das meninas. E ela disse que várias coisas... Quando ela deu esse depoimento, ela disse que várias coisas ao longo da trajetória dele foram, assim, sendo sinais para ela, assim. Que ela já esperava que ele, tipo, seguisse. Não foi exatamente uma surpresa, né? Não foi exatamente uma surpresa e que ela disse, assim, que ela até ficou feliz quando ele veio conversar com ela. Deu um certo alívio. Mas, viu, Lila, nós vamos ter de tudo, né? Nós vamos ter desde essas mães que realmente
perceberam, né? E aquelas mães que negaram o tempo inteiro, mesmo percebendo, e aquelas que não aceitam de jeito nenhum e realmente colocam os filhos para fora de casa. Isso é muito comum. É aí que eu queria entrar, quer dizer, dada a notícia, família, sou gay, né? Sou um homem, gosto de homem, o que nós já falamos. Aí, a resposta das famílias. Eu li um termo que eu achei muito, muito interessante, assim, que diz assim, ó, muitas famílias optam pela homofobia liberal. Sim. Que seria o seguinte: olha, tudo bem que tu é gay, mas por favor, tu não desmunheca, né? Tu não usa roupa de mulher, tu não beija teu namorado na frente da avó e do vô. Então, assim, a gente te aceita, tá, filhinho? Mas assim... essa é a tendência, digamos, é a maior parte das famílias? Creio que sim, Marta. E da sociedade? Eu creio que sim. Inclusive, exatamente. Uma a sociedade liberal, tá, gente? Porque a gente sempre aceita na casa do vizinho. Bravo. Né? É bravo. A gente aceita na casa do vizinho. Né? Que, não, mas que legal, tu tem que aceitar o teu filho, é assim, assim, assim. Mas quando chega na tua casa, né? Tu começa a pensar, o que está acontecendo? Daí vem de novo toda a história de culpa, onde eu errei, ou falta de laço, muitos eu já ouvi assim, exatamente, que é um absurdo nos dias de hoje. Então, a gente vive no paradoxo, porque mesmo hoje em dia temos tantas informações, né? Nunca a questão LGBT, digamos, foi tão explorada, tão disseminada, falado, né? Nós estamos aqui hoje falando sobre isso, coisas que não aconteciam. Ao mesmo tempo, nós temos uma intolerância enorme, um desrespeito, um preconceito, né? Também valorizado, né? Então, se a gente pensar... Isso cresceu? Sim. Também só para cresceu ter uma ideia, na mesma proporção? Que nós tivemos, assim, ó, esse ano, até maio desse ano, nós temos 150 pessoas LGBT que foram assassinadas. Aqui no Brasil. No Brasil. Tá? Que é recordista, né? Sim, se nós pensarmos o 2017, a gente teve em torno de 170, 16 a mais do que em 2016. Então, isso vem num crescente. Vem num crescente também. Que pena, né? Porque realmente é um paradoxo, como tu disseste, porque ao mesmo tempo que cresce essa compreensão... Ao ponto que é um dos temas que está sendo mais discutido nas próprias eleições presidenciais, né? Quer dizer, o tema... Muitas vezes não se preocupa com educação, com saúde, muitas vezes, né, com assuntos realmente, e ficam preocupados quando... Cláudia, e uma coisa que antes a gente estava conversando e que eu achei muito interessante, que tu disseste que assim, que o passo a passo, quando o jovem quer contar para a família, ele primeiro trabalha com ele. A primeira autoaceitação, né? Para depois, então, passar para o segundo passo, que é o segundo desafio, que nós chamamos, né? O primeiro desafio é a autoaceitação, o segundo desafio é a falar para a mãe, né? Por que a mãe? Em geral, mãe. Em geral, a mãe. E por que a mãe? Porque a mãe vai fazer essa mediação com o pai, com a família, né? No momento que a mãe aceita, e se a gente for... Mas não né? é uma regra. Em alguns casos não pode é ser uma um regra. irmão, Não é uma regra. irmã, um padrinho, não, exatamente, um pai. pode ter uma pessoa mais próxima. Mas, de um modo geral, no momento que a mãe aceita, às vezes eu posso até falar para um amigo, para falar para o meu irmão antes, mas o momento da mãe, no momento que eu falo com a mãe, né, tem uma representatividade muito maior, né? Porque é ela que, como eu disse, vai fazer essa mediação. No momento que a mãe aceita, eu estou protegido do mundo. Entendi. Né? Então, isso, se a gente for lá entender... Claro, aí tá... Vamos buscar lá em Freud, enfim, todos os nossos... Mães desse Brasil. Por isso que o papel da mãe é tão importante. Então, quando a mãe rejeita, é muito pior. É muito pior. E se o pai aceita e a mãe rejeita, o jovem continua nessa situação? Acontece. E como é que o jovem fica se a mãe não aceita, mas o pai aceita? Até na terapia, eu acredito, né? Que já vai acompanhado da mãe e o pai. Normalmente, o que acontece é isso. O pai, quando aceita, né? E não só a questão da homossexualidade, que nós estamos falando, que é o programa hoje, mas a questão da transexualidade, como eu falei para vocês, quando o pai aceita, a mãe normalmente vai buscar, então, um entendimento, o pai vai trazer a mãe para esse entendimento, para ela poder aceitar, né? Porque, é como nós estamos falando, o que tem? Respeito, admiração, amor. Gente, amor. No momento em que o amor está presente, isso faz toda a diferença. Eu acredito. Basicamente, no fim, a gente cai nisso, Cai né? nisso.
cai nisso. Então, entender que não é uma questão de ser vergonhice, como se dizia, se a gente for pensar, né, séculos atrás, assim, veio a questão, isso era um pecado grave contra a igreja, depois passou a ser um pecado grave contra... E tu disseste também que não é nenhuma questão de opção, não é opção. Não é uma opção. Isso, é uma orientação, uma orientação sexual, como é a minha orientação sexual hétero, entendeu? Já passado esses 2 primeiros desafios, eu não sei se esse é o terceiro, como lida com essa questão dessa homofobia liberal? Quer dizer, o pai ou a mãe diz, não, meu filho, nós te aceitamos, mas tu não pode isso, não pode aquilo. Quer dizer, como é que trabalha isso? Ah, pai, tudo bem? Então tá, não trago meu namorado aqui, não vou beijar na boca. Por que, Marla? Isso acontece porque ainda está ligado muito à questão da promiscuidade, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma construção, né, com os pais. Vamos trabalhar com os pais na medida em que eles possam entender o que se passa com o filho, quais são os seus sentimentos em relação àquilo ali, né? E aquilo que o pai e a mãe, ou enfim, a família pode trazer de... tu falou aceitação, né? Realmente é aceitar o indivíduo na sua essência, né? Como eu vou lidar com isso? Fundamental. Como eu trago para casa, como eu encaro a família, os familiares, né? Os avós, os tios, os colegas. A aceitação, na verdade, é o acolher. É o acolhimento. Eu penso na aceitação não como tu aceitar uma situação, mas, na verdade, tu aceitar a essência, como tu disseste, no momento, né? que tu entende que isso não é, como a gente falou, uma questão de opção, né? Eu resolvi hoje que... Não, né? Tu opta em comer chocolate ou não comer chocolate. Não, e isso a gente opta, né? Sim, mas isso não. Mas isso também é uma questão, assim, ó, não é uma opção, mas eu acredito nessa construção interna. Quer dizer, eu me preparo para... vou explicar melhor. Eu não tenho certeza se eu sou gay. Por exemplo, um adolescente. Não tenho certeza. Isso faz parte do zeitgeist. Você já ouviu falar, né, sobre isso, desse momento que nós estamos vivendo. Mundialmente, nós temos uma construção onde as meninas estão muito mais se experimentando com outras meninas e muitas vezes não são lésbicas, né? Faz parte desse movimento, desse momento que a gente está vivendo. Então, a gente tem um minutinho contigo que voou, né? A Cláudia, sempre voa, ela é uma psicóloga, trabalha no Hospital de Clínicas, entre outros lugares, tem o consultório dela. Trabalha também com a questão transexual, ela faz um trabalho primoroso, uma pessoa que estuda muito, conheço pessoalmente o trabalho da Cláudia. Queria só que tu deixasse aí uma dica, uma sugestão, um recado, uma orientação rápida para alguma família que esteja passando por esse momento aí delicado. Eu creio que para esse primeiro momento olhar para o seu filho, né, ou para sua filha, perguntar para ele se tem alguma coisa que ela poderia fazer, buscar uma ajuda, talvez se eu não consigo resolver em casa, buscar uma ajuda terapêutica ou buscar uma orientação, buscar uma orientação junto à escola, né, que possa realmente, como a gente falou, acolher. O primeiro momento é o acolhimento e aí depois, então, essa construção vai se dar passo a passo. Que bacana. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Valeu. Agradeço a oportunidade. Não imagina, a gente que te agradece. Gente, eu vou um intervalinho, né, Lila? Porque no próximo bloco a gente tem um outro exemplo, uma outra entrevistada que vai abrilhantar muito o nosso programa. Com certeza. Conta aí por quê, Lila? Porque, primeiro, ela é muito especial e eu vou dizer a frase dela que eu amo. Eu criei meu filho para luz, eu nunca criei meu filho para ficar na sombra. É a Fabiana Costa, mãe do João Vitor, e que vai dar um depoimento maravilhoso pra gente aqui, para todos vocês. Nos acompanhem daqui a pouco, não saiam daí. Não percam, a gente já volta. Oiê! Estamos de volta com o nosso... 3 mulheres no sofá. Agora é 3. E a terceira? É 2 mulheres no sofá recebendo uma terceira convidada muito especial. É verdade. Que eu tenho a alegria de chamar de amiga há um bom tempo, né? É verdade. Ela é minha amiga também. Mas desculpa, ela é sua amiga, mas a minha mais tempo. Sou ciumenta. Sou bem ciumenta. Coisa boa. Não, Que bom te a receber Fábio, aqui, ela Fábio. além de mãe do João Vitor, né? Que ela enche a boca pra falar, e ela tem mais em quem encher, porque vocês vão conhecer daqui a pouquinho essa graça que é o João Vitor.
Vitor. É verdade. Ela é uma relações públicas famosésima de todos os hotéis chiques de Gramado e papapá, e todos os famosos do mundo do cinema passam pelas mãos da Fábio. Então a Fábio é super conhecida. Tanto é que ela hoje nos dando a honra da sua presença. Eu queria agradecer a essa honra, porque, primeiro, pela amizade que nutro pelas duas. Obrigada pela Querida. participação. Essa amizade que a gente tem há anos, né, Lila? Há mais de 20 e poucos, a Lila não gosta que eu fale um pouco de tempo, Não, mas agora eu tudo gosto, bem. agora eu não me importo mais. E principalmente por estar aqui realmente hoje como mãe do João Vitor, que eu acho que é... Eu que trabalho com eventos, que sou relações públicas, eu digo que o João Vitor é o meu principal e o meu maior evento. Sim. Então, realmente, eu estar falando desse assunto, eu me orgulho demais de ser a mãe do João Vitor. Fábio, e eu quero dizer pro pessoal aqui, quando eu e a Marla, a gente conversou e pensou em te convidar, eu contei pra Marla, assim, como tu serviste de exemplo pra tantas pessoas, sabe? Conta pro pessoal em casa como é que foi o momento que o João Vitor te contou. Conta pro pessoal tudo que tu nos contaste, como foi tu absorver tudo isso, lidar só um com pouquinho, tudo isso. desculpa te interromper, mas assim, só quem tá ligando a TV agora, o celular agora, o Facebook agora, o tema de hoje é homossexualidade. Na verdade, o tema é sou gay, e daí, família? E a Fábio tem um filho lindo, gato, maravilhoso, que se chama João Vitor, que é gay, contou pra ela, e ela vai agora, então, dar os detalhes de como foi esse momento e como é essa relação dela com ele, com a família, com os avós, com tudo mais. É isso. Vai lá, querida. Bom, gente, eu quero dizer que a base dessa relação de mãe e filho é amor. Independente se o filho é hétero, se o filho é gay, qualquer base saudável de uma família, ela tem que ser alicerçada no amor. Então, a partir daí, as coisas fluem e as coisas acontecem. Claro. Eu estava escutando a Cláudia, a psicóloga maravilhosa que falou antes de mim, no primeiro bloco, e eu gostaria de dizer o seguinte, Cláudia, que eu sou uma mãe que enxerguei desde sempre. Eu ia te fazer essa pergunta. Mãe sempre sabe. Eu enxerguei desde sempre. Não que eu enxergava que o meu filho era gay, porque é uma coisa que tu, no começo, quando eles são pequenos, tu não tem exatamente... É uma criança de 3, 4, 5 anos. Até porque o meu filho não brincou com boneca. Não é aquela coisa assim, não, já sabia porque ele brincava. Tem muito homem que brinca com boneca. Desculpa decepcionar os pais que acham que pra ser gay os filhos têm que brincar com boneca. Não, meu filho não brincou com boneca, tá? Mas eu identificava, sentia. Eu acho que era uma sensibilidade minha, porque eu e o João Vitor temos uma relação muito forte, muito próxima. E eu acho que a mãe, quando ela realmente tem essa conexão com o seu filho, ela sabe. Ela pode não querer aceitar, ela pode não querer ver, ela pode negar, mas ela sabe. Ela sabe. E eu, como mãe, e querendo que o meu filho, como tu me disseste, que é o único, acho que é o maior objetivo de toda mãe, é que ele seja feliz, tá? Eu fui, quando ele começou a ter idade suficiente para entender, e até mesmo para se entender, comecei a falar com ele sobre isso. E no começo ele, não sei, mãe, porque ele também não sabia. Ele era jovem, ele tinha... E vocês têm um agravante, entre aspas, que vocês moram numa cidade pequena. Sim, uma cidade pequena, Gramado. Quer dizer, que é a Ilha da Fantasia. Questão, né? Todo mundo se conhece, exato, todo mundo se conhece, todo mundo se fala, quer dizer, havia todo um contexto de ambiente complicador, né? E aí também vem uma coisa... Bom, e aí o João Vitor, a gente já vinha conversando até o dia que ele resolveu me contar e dizer... eu vou também complementar a fala da Cláudia dizendo o seguinte, eu em nenhum momento nesses 6 anos, 5 anos, o João Vitor tem 20 anos hoje, eu questionei isso. Eu me perguntei por que isso, eu questionei Deus, ou seja, onde foi que eu errei? Nunca. Até porque ele, na sua sabedoria, na sua bondade e na sua leveza, ele um dia disse pra mim, mãe, tu não vem com esse papo de dizer que eu sou gay porque no caso, eu me separei do pai dele quando ele tinha 3 anos, né? Porque eu fui criado só por uma mulher, porque não sei o quê. Mãe, não tem nada a ver. E nunca teve nada a ver. Querido, né? Então ele, tu não precisa começar a sofrer. E eu nem tava, né? Mas vou, mais uma vez, validar o comentário da Cláudia dizendo o seguinte, que eu precisei, sim, Marla e Lila, de um período. Mas não foi, em nenhum momento, um período para brigar, discutir, questionar Deus ou a mim mesma. Não. Foi um momento que eu desconstruí a expectativa que a Cláudia falou, que quando a gente fica grávida, os médicos dizem é menino ou menina, e tu já imagina o que vai acontecer, entendeu? Ou pelo menos, né, tem uma expectativa.
Eu precisei de um tempo para que eu desconstruísse, então, o que ele se imaginava que seria e construísse tudo isso. E, na verdade, a gente passa a vida inteira desconstruindo e construindo a relação com os filhos, independente da orientação sexual. Isso vale para qualquer... Eu tenho 2 filhos. Sim. E é diário. E tu sabe que é uma... Fala, Leila. Não, queria que tu continuasse. Eu acho importante falar também, assim, que nessa história toda, cada mãe, cada família tem a sua maneira de administrar, de conduzir essa situação. Não é essa situação, é essa realidade, é esse sentimento. Esse momento, né? Esse momento que é o momento, então, que ele chega e fala, né? Ah, só um pouquinho. Agora a gente vai fazer esse teu coração pular pela boca. Porque a gente vai ouvir. Vamos lá. Vamos, é o momento. O depoimento do João Vitor. Ele vai contar pra gente como ele contou pra essa mulher aqui, ó. Não, e olha que e é uma mulher forte, uma mulher seu... Ai, que medo que eu ia sentir com essa mãe assim. Não, que nada. Vocês vão ver. Amado. Vem aí, João Vitor. Conta pra gente. Fala, filhão. Oi, eu sou o João, filho da Fábio, né? E pediram pra fazer um vídeo pra contar como é que foi o dia que eu me assumi. E minha mãe tinha ido viajar e passei o final de semana todo pensando. Eu tinha 15 anos, era uma coisa que me incomodava e eu resolvi assumir isso pra mim primeiro. E logo em seguida eu pensei, vou contar pra minha mãe logo quando ela voltar de viagem. Então ela voltou de viagem, ela entrou no carro, a gente chegou em casa e eu disse assim, mãe, tem uma coisa pra te contar, eu sou gay. Né? E a reação dela, a primeira coisa que ela falou, eu não vou ser vó. E foi ela aceitou muito bem, né? Toda a minha família aceitou muito bem. Eu sou uma pessoa muito sortuda. Enquanto eu tenho conhecidos que a família expulsa de casa, ou que os pais dizem que preferem ver o filho morto do que ver o filho com outro homem, a minha família toda me acolheu. Tanto o meu padrasto, né? Tanto os meus avós, que são pessoas de idade, são da fronteira, tem todo esse contexto, todo mundo me acolheu muito bem e eu sou muito, muito feliz por isso. Porque se eu sou quem eu sou hoje e eu vivo do jeito que eu vivo, é graças ao todo o apoio que minha família me dá. Porque o apoio da família é sempre essencial. Chorando aqui, né? Porque eu sou fã dele, sou fã tua e já tô emocionada. Esse guri, né? Ele é uma coisa impressionante. Ele é um assim. sortudo, mas tu é uma sortuda também, né? Eu sou. Eu agradeço todos os dias a Deus. Eu tenho um filho que não me deu em nenhum momento, nenhuma situação, nenhum problema na vida. Ele, na verdade, é o grande anjo da minha vida. Ele é a minha salvação. Agora, essa coisa que ele falou é bem assim, eu imagino, né? Eu já vi vários depoimentos. Ai, mas eu não vou ser vó. Sim. E é louco, porque hoje em dia pode ser, ué. Claro que pode, mas é que eu, como sou extremamente maternal, já imaginava a casa cheia de netos correndo. O que pode acontecer. O que pode acontecer, claro. Egoísta, né? Porque eu pensei, é gay, tudo bem, mas e eu não vou ser vó? Então, assim, não foi bem isso. Mas eu acho que cada mãe, foi um momento lindo mesmo, foi muito bonito. E eu acho que aí, nesse momento que eu construí a relação, eu acho que todo mundo opta por como vai conduzir a partir daí essa relação com o filho. Eu optei de que, e aí vem a minha frase, que eu não criei o meu filho para viver no escuro, eu criei o meu filho para viver na luz, que eu resolvi, porque eu acho que tudo na vida, quando se vive à luz da verdade, é tão melhor. É tão mais fácil, é tão mais verdadeiro, literalmente, né? Que eu resolvi que todos deveriam saber. Óbvio que eu não peguei um megafone lá em Gramado e fui pras ruas, nem pra Borges de Medeiros, ou pedi pra Marla anunciar no Festival de Cinema que o meu filho era gay. Não, eu não fiz isso. Mas a partir daquele momento, eu tornei pública essa informação. Porque eu não queria e essa foi a minha decisão, que o meu filho passasse na rua, ou que eu passasse na rua e dizer, ai, fofoquinha, ai, coitadinha, não sabe. Ai, coitada da Fábio. Não sabe. Como eu fiquei sabendo que algumas pessoas comentaram, coitada da Fábio, tão legal, e o filho é gay. Fábio, conta como foi que tu fizeste isso. Eu fiz através... Primeiro, eu fiz com a minha família diretamente. Um ano antes do João Vitor se assumir gay, eu já tinha chamado a minha família e tinha dito, família,
eu acho que o João Vitor é gay. E as pessoas, não, ele é muito educado, ele é muito carinhoso, ele foi criado só por ti, porque, né, aquela coisa, filho criado só com a mãe, não sei o quê. Eu disse, família, eu acho que não. Isso foi no Natal, um ano antes. Aí, sem ele presente. Sem ele presente. Chamei pai, mãe, irmão, meu marido, né, e comuniquei. Não, achamos que não. Se passou 6 meses depois disso, praticamente um ano, foi quando ele se assumiu. E aí aconteceu uma coisa assim, a luz da verdade. A minha mãe, maravilhosa, amada, que ama esse neto. Dona Marlene, Dona um beijo! beijo! Seu Jango também, esses avós maravilhosos. Esses avós maravilhosos, que me ajudaram muito na criação desse ser humano incrível que é o meu filho. Ela ficou com medo num primeiro momento que o meu pai tivesse uma reação que não fosse mais adequada e que magoasse o João Vitor. E ela dizia, espera uns dias para nós contar pro teu pai. Espera uns dias. E aquele espera uns dias foi mandando... Porque ela também precisava do tempo dela, não, mas a minha mãe é um caso surreal. Tá. A dona Isso não Marlene significa que ela não tenha sofrido, que é outro momento que eu quero, é outro item que eu gostaria de falar. Não significa que a gente não sofra. Mas o sofrimento não é porque o filho é gay. É o medo que se tem do que vai acontecer com que ele sofra. Que ele sofra. Tá? Mas então, retornando, eu contei. E a minha mãe, vamos esperar uns dias pra falar pro teu pai, porque eu tenho medo. E eu já não gostei da possibilidade de ter que não ir. E fiquei uns dias sem ir na minha casa. Na casa dos meus pais. Porque aonde eu queria chegar na minha casa, na tua casa, eu queria a luz da verdade. Eu queria a luz da verdade. Eu queria dizer assim, aí o teu filho tá namorando, o João Pedro? Sim, o meu também, entendeu? Porque na minha casa, as coisas continuaram acontecendo exatamente iguais. Não mudou nada. E eu sempre disse pro meu filho, filho, o teu cartão de visita não pode ser a tua orientação, a tua sexualidade. Claro que não. O teu cartão de visita é tu primeiro. É o ser humano maravilhoso, bondoso, caráter. Então, assim, eu não quero que tu seja... Lá vem o João Vitor, o que ele é? Ele é gay. Não, lá vem o João Vitor. Quem é o João Vitor? Ele é um filho maravilhoso, ele é um estudante de direito, ele é um neto amado, ele é um amigo querido, ele tem valores, ele tem... Então, esse é o cartão de visita dele. A sexualidade dele tá lá. Eu chego e me apresento pra ti, Marla. Que engraçado, né? A sexualidade Oi, ser Marla. algo assim a Quem ser é a discutido, Fábio? né? Quem é a Fábio? A Fábio é hétero. Acontece isso? Não, é exatamente o que eu falei pra ela. Não acontece, né? Chega na tua casa, tô namorando um menino. Não, tô namorando. Eu tô namorando, porque... Ponto. Exatamente. Aliás, a gente falou sobre o politicamente correto na semana passada, Retrasada, e era essa era uma das frases. O certo é dizer, olha, estou namorando. Ponto, exatamente. Aquela coisa, eu não sou muito a favor do beijo gay, do Não, amor isso não gay. existe. Eu sou, é amor. Beijo é beijo. É beijo e amor é amor. Beijo na boca total. é beijo na boca. É. Se é gay, ou se é com mulher, ou se é com homem, é beijo na boca. Mas vamos voltar pra dona Marlene. Voltamos. A dona Marlene, então, disse que esperasse mais uns dias e eu não fui mais lá. Dei um tempinho, assim, de uns 3, 4 dias, não fui mais lá. E aí ela me ligou e disse, por que tu não tá vindo aqui? Eu disse, porque se eu não posso falar do meu filho na minha casa, na casa dos meus pais, então eu não vou ir. A dona Marlene, como boa ariana, lá de Santana do Livramento, como eu, pegou e desligou o telefone. Meu pai estava dormindo. Meu pai se chama João Manuel, mas todo mundo chama ele de Jango, né? Por causa da história. E aí, Jango, acorda. Olha só, a mana ligou, ela tá chorando, ela não tá vindo aqui porque o João Vitor é gay e porque ela tem medo, ela quer falar e eu não tinha te contado. Mas a gente vai aceitar, tá, Jango? Porque ele é nosso neto e a gente ama muito ele. Voltou no telefone. Pode vir, minha filha, tá tudo certo, o teu pai já sabe. Ai, dona Marlene! Essa é a dona Marlene, né? E aí foi muito engraçado. Maravilhosa. Só que aí eu disse, mãe, tu vai matar o pai, né? Ele já tinha 75, 76, mata o meu pai deitado na cama. No outro dia de manhã, dormi. No outro dia de manhã, ele tem a chave da minha casa, porque ele adora ir na minha casa, cuidar dos cachorros, é o parque de diversão dele. E aí, eu tô tomando café às 8 horas da manhã, e isso foi um dos momentos mais lindos também dessa história. E a porta do fundo abriu, que ele entra por trás, pelo canil lá, dos cachorros. E aí ele entrou, e quando eu olhei pra ele assim, ele me olhou do jeito dele, porque pra ele deve ter sido muito difícil, sim, entendeu? Único neto, né? Homem, né? Depois eu tenho uma sobrinha, lá de Livramento, aí gaúcho. Aí ele me olhou e disse assim, tá tudo bem, minha filha, nós vamos passar por isso juntos. Ele me abraçou, ele disse, o pai ama o João Vitor. Entendeu? Então, assim, se me perguntar, duvido que o teu pai não tenha sofrido, duvido que a tua mãe, todos nós Claro que sim. choramos. Não por causa da orientação,
Nós tivemos medo. O meu pai dizia, agora esse menino vai morar em Porto Alegre. É humano. É humano. Exato. Toda mãe já tem medo Não que é o filho... preconceito, é o lado humano. Toda mãe já tem medo que o filho seja assaltado, que o filho seja sequestrado, que matem, que aconteça alguma coisa. Quando se tem um filho que tem uma orientação sexual diferenciada do que as pessoas acham que seja normal. Num país como o Num nosso. país como o nosso, esse filho é uma preocupação a mais. A mais. Mas eu tenho certeza, e aí eu deixo aqui A mensagem? uma mensagem. Eu deixo aqui uma mensagem sendo o seguinte, assim, ó. Uma vez um amigo perguntou, um médico perguntou em Gramado pra mim, Fábio, como é que é ser mãe de gay? E eu disse pra ele, a pergunta tá errada. Tu tem que me perguntar como é que é ser mãe. E ser mãe é amar. E eu amo o meu filho. Ele nunca me decepcionou. Uau. Ele nunca roubou, ele nunca matou, ele estuda, ele é um excelente neto, o que realiza ele sexualmente não diz respeito a ninguém, e não faz dele nada diferenciado de ninguém. Então, mães, olhem para os seus filhos. Você gostaria de ter um filho doente, morto? Não, eu tenho certeza. A mãe que ama um filho jamais ia dizer uma barbaridade dessa. Você gostaria de ter um filho com câncer, um filho drogado? Jamais. Envolvido com droga pesada, Envolvido com droga alcoolista. pesada. Não. Nossa, Então, isso não é uma doença. Essa E não é doença. E não é doença. mesmo, Não é OMS, É. já falamos aqui no início do programa. Então, não assim, ó, procurem grupo. Eu moro numa cidade que, infelizmente, não tem um grupo de ajuda, que é uma cidade pequena, Gramado, né? Eu senti essa necessidade de conversar com outras mães para até entender como é que era, né? Foi muito engraçado, porque eu fui conversar com algumas que eu conhecia e acabei eu confortando as mães, entendeu? E o meu marido me ligava e dizia, e aí, como é que foi? Eu digo, foi horrível, porque ela chorou e eu não pude nem chorar. Bom, enfim. Mas foi uma coisa... Mas eu acredito que em Porto Alegre... Então, tu tá me dizendo que tu é uma mãe fora da curva. eu sou uma- Totalmente. Essa não é a realidade eu não vou nem dizer Não, da não maioria é. das mães, hein, Não. Cláudia? Não é, né? Não é a E, realidade. Fábio, e deixa eu te dizer assim, ó, e depois que tu, assim, tipo, depois que tu começou a falar abertamente sobre João Vitor, que esse teu, assim, que tu publica fotos do João Vitor com os namorados, né? Sim. Enfim, sempre, isso nunca foi, como tu disseste, um segredo. Não. Te procuraram mais mães ou jovens? Muito. A primeira vez que eu botei uma foto do meu filho nas redes sociais com um namorado, a legenda era meu filho amado e seu amor. Eu me lembro dessa Foi uma foto. das fotos mais curtidas que eu acho que eu tive. Eu curti, obviamente. E eu tive muita gente que me procurou em box, que aí também é o que me preocupa. Ou manifestou o seu apoio em box, entendeu? E muitas dúvidas. Como é que eu faço? Como é que eu posso... tu sabe que nós Sim, temos uma situação que a gente viveu até em comum. Vou contar aqui. É. Que tem... Mas pode terminar. Não, pode falar. Porque eu tenho um amigo que um dia, a Fábio, a gente saiu, a gente estava num evento da Fábio, a Fábio contou como é que tinha sido toda a história dela, com o João Vitor. E esse nosso amigo, assim, ficou tão entusiasmado, ele ficou tão tocado, né, Fábio, que ele foi falar contigo. Para que eu pudesse conversar com ele, para dizer para ele como ele poderia contar para a mãe dele, porque ele amava demais a mãe, ele não queria E magoar. detalhe, ele já tinha uns 24, 25 5 anos, assim, ele não era um jovem E essa adolescente, história tem um né? final feliz, porque ele contou. Muito feliz. E a gente conversou e... Acho que na semana seguinte ele foi pra casa e contou. E eu disse pra ele, bom, existe 1000 Thiagos nesse mundo, né? Eu disse pra ele, Thiago, eu peguei da mão e disse pra ele, Thiago, O Thiago amado. se existe amor entre tu e a tua mãe, que eu tenho certeza que existe. E existe. Tu vai olhar no olho dela e tu vai contar pra ela. E vocês vão se entender. Porque isso não existe fórmula, né? Só existe o sentimento, que é o amor. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Se a gente não cuidar, se a gente não proteger os nossos, alguém vai fazer isso por nós. E muitas vezes não vai ser a pessoa mais indicada. Uau. Então, assim, ó, o preconceito, se tem preconceito nesse país com tudo, né? Mas que as mães, que são essas batalhadoras, em nome da família que se fala tanto, Pois é. né? Gente, vamos cuidar, vamos amar e vamos amparar os nossos filhos. E deixem eles amarem e serem felizes. Obrigada. Não, Fábio, assim, ó, a gente quer te agradecer demais assim, Nossa. pela tua disponibilidade interna de vir contar essa história que é tão bonita, uma história tão especial. E até assim, fazendo uma brincadeira aqui, esse é o Duas Mulheres no Sofá, que sempre tem a terceira, no caso, entrevistada. É uma conversa.
É uma conversa normal e é assim que tem que ser a vida. Assim que tem que ser a vida. Essa naturalidade, essa simplicidade, essa verdade, A luz essa da autenticidade. verdade, né? É assim que tem que ser. Ninguém aqui tá usando de Apologia nenhuma. Exato, não. É uma conversa. A gente E quer é um tocar o coração relato. das pessoas dessa forma. E é um Tem uma relato, coisa né? que eu gostaria de dizer que ninguém influencia ninguém Exato. a ser gay. Não existe isso. Por mais que alguém viesse me convencer disso, eu Não. jamais teria tocado por isso. Exatamente. Porque não é da minha natureza. Então, assim, ó, não existe uma influência. E cada vez mais, né? Eu acho que isso tá aprovado, mas é bom a gente insistir nesses pontos, né? Com certeza. Fábio, muito obrigada. Obrigada, beijo Marla. nessa Obrigada, joia, Lila. que é o Eu João quero Vitor. mandar um beijão pro João Eu Vitor. também. João Vitor! Beijo, Te filha. amamos. Te amo. Jano e Dona Marlene também, esses avós incríveis. Fábio, obrigada, que eu tenho certeza Meu que as marido, palavras, que é teu maravilhoso. maridão, o Como é o nome do Nito. maridão? Nito. Nito, tu é o cara aí, ó. Essa família tão especial aí, que sirva de inspiração, né? Que toque o coração e sirva de inspiração pra E se muita alguém gente. quiser perguntar alguma coisa, tanto a Marla quanto a Lila, se quiser falar comigo, eu tô à disposição nas redes sociais. Meu nome é Fabiana Costa, pode me chamar, que eu tô... Ai, que legal. Ai, que linda. Essa obrigada é a por mais Fábio. essa. Uhul. Beijo, voltamos Gente, depois. a gente vai voltar rapidinho para as nossas considerações finais e terminar o programa, mas olha, super obrigada. Até daqui a pouquinho. Ai, tocou uma lavada. Eu também, Marla. Lavada passada engomada. Tava pensando exatamente isso. Que programa, né? Quanta Muito informação. legal. E eu vou te dizer que no fim, né, Marla? A questão do amor, né? Quem ama, cuida. Quem ama, protege. É isso aí. Quem ama, acolhe, né? Eu acho que esse é o grande recado. O programa de hoje, o tema do programa, o título do programa foi Sou Gay. E daí, família? Nós conversamos com a Cláudia Garcia, psicóloga, no primeiro bloco, que bem que conceituou esse momento, tentou nos explicar do ponto de vista psicológico. Depois o exemplo da Fabiana Costa, que tem o João Vitor maravilhoso, que também nos deu um depoimento show de bola, dando seu exemplo de amor, de dedicação, enfim, gente, show de bola. Olha só o que eu anotei aqui. Cláudia, se eu falar alguma besteira, tu grita, tá? Eu rapidamente procurei aqui alguns conselhos para quem está querendo contar para sua família a sua situação, a sua orientação sexual e não está sabendo muito por onde começar. Umas diquinhas aí só para ajudar. Escolher um momento legal para você, um bom momento para você, para sua família, não pode ser no meio de uma briga, de uma confusão, jogar na cara, aquela não, calma, certo? Escolher se vai abordar um por um ou se vai reunir a família, aí depende da dinâmica familiar. Procurar um aliado na família. A Cláudia falou muito aqui da mãe, né? Em geral é a mãe. Mas, de repente pode ser um irmão, uma madrinha, um padrinho ou o próprio pai, evidentemente. Tenha essa pessoa apoiadora por perto. Quer dizer, o negócio complicou, aquela pessoa está ali para te dar esta força. Seja simples, não seja dramático, não é um espetáculo, não é um drama. Isso é bom. Estamos contando uma coisa importante. Falar claramente, sem brincadeira, não se desculpe por ser gay, não fica pedindo desculpa a nada. Use termos que a família entenda. E outra coisa, dá um tempinho para a família processar a notícia. A gente falou sobre isso tanto aqui. São umas diquinhas que eu acho que ajudam, né? Com certeza. Tudo que a Cláudia e a Fabiana falaram aqui, o nosso tempo esgotou, o assunto estava maravilhoso, a gente nem viu passar. Esperamos vocês semana que vem. Eu vou dar uma viajadinha rápida, em 2 semanas volto. A Lila vai arranjar outra mulher aqui, que eu já tô morrendo de ciúme. Tchau. Beijo. Tchau, até semana que vem. Tá bom. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.